Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade para você. E hoje eu recebo aqui a doutora Patrícia Noll. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, obrigada. A doutora Patrícia é coordenadora do curso de Direito da Estácio e especialista em Previdência. E o assunto hoje são as contribuições da Previdência em atraso. É possível regularizar essas contribuições previdenciárias em atraso? O que seria exatamente, doutora? O que que acontece? Muitas vezes as pessoas, no momento que elas vão se aposentar, né, no momento em que ela vai verificar a sua possibilidade de aposentadoria, ela vê que tem lacunas contributivas ao longo da sua vida laboral, né? Lacunas que ela não contribuiu, às vezes porque teve uma empresa e não contribuiu, às vezes porque trabalhou e não teve a devida assinatura na carteira de trabalho, enfim, as mais variadas possibilidades. Ou, de fato, ela não contribuiu. O que que nós podemos fazer? Analisar essas lacunas e ver para regularizar, para que isso então se some ao tempo de contribuição dela no momento da sua aposentadoria. E como que isso é possível? Por exemplo, se ela não contribuiu? Só é possível a contribuição em atraso se nós fizermos a comprovação, na verdade, de que a pessoa sonegou, né? Ah, Então, tem isso, ela tem que confessar um crime. e é exatamente, tributariamente isso se chama de confissão, né? Então a pessoa vai lá e confessa a dívida, de fato, ela diz, olha, né, soneguei, mas quero regularizar. Por quê? Se ela teve, por exemplo, uma empresa, né? Tá. Ela tinha uma empresa, ela era sócia de uma empresa e ela não contribuiu aquele período, nós conseguimos regularizar. Se ela comprovar que ela trabalhou, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, algo do gênero, que de fato tenha acontecido com documentos contemporâneos à época, né, o que é muito importante, né, porque muita gente diz assim, mas então eu vou lá e vou declarar que trabalhei. Nós temos hoje já, né, é um tema já pacificado perante o STF, de que nós não temos mais essa possibilidade, né, o STJ, o STF, o TST, todos já entenderam que não existe essa possibilidade. Mas se nós tivermos documentos contemporâneos da época, né, que possam provar que essa pessoa trabalhou e não houve as contribuições, a gente consegue regularizar. Então a pessoa, ela vai, tem que ter esses documentos, não adianta só falar. Não, eu Não, trabalhei, eu juro que eu prova trabalhei. testemunhal não. E Prova na, testemunhal não vale mais. e a questão da área rural, é mais complicado? O rural, ele é muito interessante por quê? Porque se for trabalhado até julho de 1991, eu só provo o labor rural, computo esse período e nem preciso indenizar. Ou seja, não há pagamento, eu só consigo computá-lo como tempo de serviço, Uhum. somado ao meu tempo de contribuição. Agora, se é um período posterior a 1991, eu consigo fazer essa comprovação e aí eu só faço a indenização do período perante a Previdência para contar como tempo de contribuição. Doutora, a gente já falou aqui sobre a questão do planejamento, né, Uhum. para a Previdência, e isso faz parte desse processo de planejamento, né? Porque a pessoa, se perde essas lacunas, vai ganhar muito menos aposentadoria. E é pior do que isso, Ah, porque com a reforma da Previdência que nós tivemos em novembro de 2019, muitas pessoas se adequavam às regras de transição, que por vezes são muito vantajosas, né? Por quê? Porque a reforma ela instituiu uma idade mínima de aposentadoria, né? Progressiva ou integral, mas instituiu. hum. E muitas pessoas se incorporariam às regras antigas ou às regras de transição se conseguissem computar essas lacunas lá atrás. Então, por vezes, a gente consegue garimpar, né? Porque nós brincamos que a palavra é essa, a gente garimpa tempo de Aham, aham. contribuição e conseguimos incorporar um período e a pessoa acaba pegando uma regra mais vantajosa para ela, anterior, justamente porque teve um período lá que ela conseguiu computar, que ela conseguiu agregar aquele valor e aí acaba construindo para ela um panorama muito melhor do que a nova regra, por exemplo. A sua orientação seria sempre procurar um advogado, um especialista, um profissional para ajudar, porque você já comentou uma vez aqui com a gente que só o simulador do INSS talvez não seja tão eficaz. É muito importante. Essa questão das contribuições em atraso mais ainda. Hum. Infelizmente, né, dentro da minha especialidade, em 20 anos de advocacia, né, eu já vi muita gente chegar com guias, né, que foi no INSS, pediu a emissão, ou foi no computador mesmo, que o computador, por vezes, vai seguir a questão regular ali, né, de que, eu vou emitir a guia, você vai pagar, só que, infelizmente, a apropriação desses valores pelo INSS não se faz de forma tão simplória. Então, às vezes, a pessoa vai lá e paga valores significativos, 50 mil, 100 mil, e não apropria o período para ela poder se aposentar. Então, assim, eu sempre digo, para você fazer um pagamento de uma contribuição em atraso, com segurança, é primordial que você faça isso com uma orientação
de um advogado previdenciarista, né? Porque aí ele vai conseguir verificar isso, apropriar esses valores e você só vai pagar com a segurança de que isso vai ser incorporado ao teu tempo de contribuição. Patrícia, a gente fala muito aqui da previdência pública, do planejamento, né, para essa contribuição previdenciária. O que que você acha da previdência privada? Ela é uma opção para as pessoas? Eu sempre digo isso, a previdência privada, ela é extraordinária para crianças. É uma opinião muito particular, mas Mas é verdade. real, na verdade. Por quê? Porque eu brinco sempre, né? Se a pessoa nasceu e você já faz lá a previdência dela, fantástico. Por quê? Porque Sorte vão ser dela. valores pequenos que você vai pagando ao longo do tempo. Por quê? Porque maior vai ter que ser o seu aporte, quanto maior for a sua idade. Porque o teu tempo de pagar é menor. Mas é sempre importante lembrar, né? A previdência pública, né, o INSS, o regime geral, ele mantém o mínimo existencial. Ele vai te conceder o mínimo, né? Nós temos o mínimo e o teto previdenciário. Mas são valores que não mantêm o padrão de vida. Então, eu sempre digo, quero manter o padrão de vida, é uma previdência privada. Né? A previdência pública, ela vai te fornecer ali o mínimo existencial que você precisa para a tua sobrevivência dentro das tuas contribuições, mas até o limite do teto previdenciário, né? Tá certo. Patrícia, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua presença e pelas informações aqui pra gente. Obrigada eu. Esse foi o RCTV Notícias. A gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!